Segundo Crônicas, capítulo 28. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. E Zicri, homem valente de Efraim, matou a Maasias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesim-Lemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon, e a Gederote, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Timna e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses,
Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zimá, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeuel e Simei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram, para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios, com harpas,
conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem um holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram homens, porém os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. 2 Crônicas, capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizessem passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Assíria, e não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativo, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam.
e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes espargiam sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus.